Bom, pessoal, e aí a nossa tela inicial de todos os dias, com os assuntos que serão discutidos aqui neste vídeo, tanto os temas principais que aparecem na capa do vídeo para vocês, quanto todos os outros temas que também serão discutidos aqui neste vídeo. E aqui embaixo aquele recado de sempre. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. Agora a gente parte para o primeiro tema. Trago a seguinte matéria. O Macron se opõe, mais uma vez, já falamos, né, de outras situações nas quais o Macron também se opôs a isso aqui. O Macron se opõe à apreensão de ativos russos congelados, citando o respeito ao direito internacional. E da outra vez que ele se opôs ao roubo dos ativos russos, vamos usar a expressão correta, né, ao roubo dos ativos russos, ele também usou a questão do direito internacional. Porque uma coisa é utilizar a receita dos ativos russos, é entregar a receita dos ativos russos para a Ucrânia. Esse é um ponto. Outra coisa é usar os ativos russos em si. Então, a receita dos ativos russos, existe ali uma brecha que permite isso, pelo menos segundo os setores que estão fazendo esse movimento e segundo o Macron. Agora, os ativos em si, isso gera um grande risco aí de ações legais e isso gera uma quebra da credibilidade da União Europeia, caso ela venha fazer isso, e vamos entender por que o Macron está novamente batendo contra essa questão aí, que é uma questão muito delicada. Vários setores empresariais e financeiros na Europa estão questionando esse movimento aí do uso dos ativos russos, entregar os ativos russos para a Ucrânia, porque isso é roubo do dinheiro russo, e entregar o dinheiro russo para o seu rival, o que mina a credibilidade, repito, e gera um risco de uma série de ações legais na Europa. Entro aqui no texto da matéria e aí para vocês a foto do Macron. Confiscar ativos russos congelados constituiria uma violação do direito internacional, disse o presidente francês Emmanuel Macron em uma entrevista à CBS News transmitida em 21 de setembro. No início da guerra, os países do G7 congelaram aproximadamente 300 bilhões de dólares em ativos do Banco Central russo, com cerca de 2/3 detidos pela Câmara de Compensação belga Euronuclear. Então, mais uma vez, o Macron criticando essa medida, que realmente é uma medida arriscada. Se essa medida, se esse movimento for realmente feito, isso gera uma série de problemas para a Europa. Os Estados Unidos, lembrando, têm pressionado a União Europeia a apoiar a Ucrânia com ativos russos congelados. A questão é ir além de entregar a receita dos ativos russos. A questão é pegar os ativos em si e entregar para a Ucrânia. Isso aí é roubo de dinheiro. Da outra vez, o Macron falou justamente isso. Bom, a questão da receita dos ativos é um ponto com o qual eu concordo. Agora, os ativos em si é algo muito complicado. E vários setores aí da Europa concordam com o Macron. Ou seja, vemos mais uma vez um atrito entre os Estados Unidos, que pressionam a Europa a tomar essa medida polêmica, e que é roubo do dinheiro russo, e a França, que não quer isso. Então, mais uma vez, um atrito entre Estados Unidos e França. E também é importante observar que isso independe do governo dos Estados Unidos, ou seja, do presidente do momento. Porque durante o governo Biden, a gente viu isso acontecendo, essa pressão dos Estados Unidos sobre a União Europeia, para que ela entregasse os ativos russos para a Ucrânia, pegasse e fizesse esse roubo do dinheiro russo e entregasse para a Ucrânia. E agora, no governo Trump, a gente vê o mesmo tipo de pressão, ou seja, saiu um governo nos Estados Unidos, entrou outro e a agenda continua basicamente a mesma. Os Estados Unidos têm atuado para deixar a Europa vulnerável, então esse projeto já estava colocado no governo Biden e continua ao longo do governo Trump. Quanto mais vulnerável, mais submissa a Europa. Quanto mais submissa, mais ela aceita as normas dos Estados Unidos, mais ela se coloca como uma peça que sustenta, serve para ser parasitada pelos Estados Unidos, que conseguem, pelo menos dentro da sua bolha, dentro da bolha da OTAN, conseguem manter um extremo controle, sugando a energia dos países para manter a sua posição de poder no mundo, já que fora da bolha da OTAN está mais complicado de fazer esse movimento. Fora da bolha da OTAN, a gente vê vários países peitando os Estados Unidos. Convém que dentro da bolha da OTAN, os Estados Unidos não permitam isso. Justamente por isso,
agem dessa forma, esmagando completamente seus aliados, como tem feito o governo Trump. O Macron ressalta o risco de usar algo além da receita dos ativos russos, como eu comentei com vocês. Uma coisa é usar a receita dos ativos russos congelados, outra coisa é usar os ativos em si. Então, existe essa diferenciação e grupos na Europa utilizam justamente essa diferenciação que o Macron usa para poder atuar. Claro que entregar um montante dos ativos russos congelados é uma soma muito maior de riquezas, enquanto a receita dos ativos é uma quantidade menor de dinheiro, mas, segundo o Macron e grupos que defendem isso, é um movimento que seria justificável e seguro perante o direito internacional. Então isso não constituiria, e daí eu estou colocando a posição de quem está defendendo isso aí, tá? Só para diferenciar ali pontos diferentes de vista que existem dentro da OTAN. Grupos que dizem que é para pegar a receita dos ativos russos congelados e grupos que dizem que é para pegar os ativos em si, que é um montante de dinheiro, e entregar para a Ucrânia. Lógico que haverá uma grande divisão desse dinheiro. Esse dinheiro, como tudo, assim, apoio à Ucrânia, tudo é colocado entre aspas, porque haverá uma farra com esse dinheiro aí, até porque a gente sabe muito bem que os Estados Unidos, eles ganham com essa guerra. Então, o que o Trump quer com esse dinheiro? O Trump quer esse dinheiro na indústria bélica dos Estados Unidos. Então, isso se reverte em armas que algumas vão para a Ucrânia, outras tantas não, como aconteceu ao longo da guerra, mas o dinheiro vai para a indústria bélica dos Estados Unidos e, claro, vai alimentar a máquina de corrupção que sustenta o poder na Ucrânia. Políticos, empresários e setores militares, né? Por isso que existe essa pressão dos Estados Unidos para que isso aconteça. Primeiro porque fragiliza a Europa, deixa a Europa ainda mais vulnerável aos Estados Unidos, às normas ali e ao projeto dos Estados Unidos. E segundo, porque esse dinheiro vai voltar para os Estados Unidos, lógico. Então seria uma transferência do dinheiro russo para os Estados Unidos. Boa parte dele, uma parte, claro, vai para alimentar os setores de poder na Ucrânia, que fazem da Ucrânia uma bucha de canhão e cobram por isso, lógico, né? São setores corruptos e o corrupto é o único cara que está disposto a entregar o seu país de bandeja, colocando o seu país como uma bucha de canhão de setores transnacionais. O Macron também atua para evitar a fragilização da economia europeia. Como eu comentei com vocês, tem um atrito entre França e Estados Unidos. Daí a gente também percebe que a França tem um nível maior de autonomia se a gente comparar com outros países membros da OTAN, justamente por ter um nível maior de autonomia, é que bate de frente com os Estados Unidos. Tanto que normalmente a gente discute aqui o quê? A indústria bélica francesa competindo com a indústria bélica dos Estados Unidos por fatias desse orçamento aí destinado ao rearmamento da Europa, que é um tema que a gente tem conversado aqui. E não só com os Estados Unidos, a França também colide bastante com o Reino Unido. Tanto é que o Reino Unido tentou abocanhar uma fatia maior desse dinheiro destinado à questão do rearmamento da Europa, e a França utilizou a União Europeia para conseguir garantir que a sua indústria bélica mordesse uma fatia maior desse dinheiro, alegando aquilo que é verdade, que o Reino Unido não está mais na União Europeia, então deve haver ali um cuidado especial para que se privilegie quem faz parte da União Europeia e não quem saiu. Por falar em fragilização, já que estamos falando aqui de fragilização da Europa, a União Europeia está recusando tarifas de 100% contra a China e contra a Índia, que é um tema que eu já discuti com vocês recentemente, mas o fato é que a Ursula von der Leyen, que é a liderança da União Europeia, voltou a falar a respeito disso, aparece ela aí na foto para vocês. Por quê? Porque essas tarifas aí de 100% sobre China e Índia, por uma pressão dos Estados Unidos, por causa da questão da compra de recursos energéticos da Rússia, o Trump alega que se essas tarifas forem impostas contra a China e contra a Índia, isso vai gerar um percalço para a Rússia que fará a guerra acabar. Então esse é o discurso dos Estados Unidos, que claro, não querem que a guerra acabe, por N motivos, tá? Já falamos sobre vários motivos aqui para os Estados Unidos não quererem o fim da guerra. Mas o fato é que os Estados Unidos querem essas tarifas contra a Índia e China, primeiro porque isso afasta a Europa da Índia e da China. Afastando a Europa da Índia e da China, isso deixa a Europa submissa, vulnerável e à mercê dos Estados Unidos, que é o projeto que eu já comentei aqui com vocês e acabei de falar sobre isso. Outra questão é que esse afastamento atinge em cheio Índia e China, que são membros dos BRICS.
Terceiro ponto é que isso gera uma pressão sobre a Índia e China para que se indisponham com a Rússia. E isso atinge um terceiro membro dos BRICS, que no caso é a Rússia, além de Índia e China. Outro ponto é que toda essa divisão abre possibilidades para recursos energéticos russos nesses mercados. Russos não, né, dos Estados Unidos nesses mercados. Tanto da Índia quanto da China. Tanto é que o Trump já falou que gostaria de ver a China comprando mais petróleo dos Estados Unidos. Assim como já faz com a Europa. Então os motivos são variados. É acabar com a guerra? Não. Até porque acabar com a guerra faz com que o clima propício para a imposição de sanções contra a Rússia, esse clima ele vá amenizando. E se esse clima amenizar e as relações entre Europa e União Europeia e Rússia voltarem a acontecer como antes, os Estados Unidos perdem mercados, até porque os recursos russos são muito mais baratos e a Europa volta a ter a sua competitividade. Então a questão não é acabar com a guerra. A questão é explorar a guerra para atingir dados objetivos. Só que, repito, a União Europeia já falou, e agora a Ursula von der Leyen voltou a tocar nesse tema, que isso é um suicídio econômico romper relações com a Índia e com a China. Ou melhor, impor tarifas de 100%, prejudicando as relações, né? A Ursula von der Leyen diz que tarifas sugeridas por Trump, essas de 100%, podem prejudicar muito a União Europeia. O Trump diz que vocês fazem antes, depois eu faço. Na verdade, não é essa a intenção. Não é pedir para a União Europeia ir na frente. A questão ali é prejudicar a União Europeia, prejudicar a Índia, prejudicar a China e, lógico, atingir a Rússia também. Nada de primeiro vocês fazem, depois eu faço. Não. Inclusive, alguns analistas estão fazendo essa abordagem de que o Trump está usando isso como um subterfúgio, sabendo que a União Europeia não vai fazer para que ele próprio não precise fazer. Daí o pessoal dá uma volta enorme para tentar encontrar o quê? Uma relação amistosa entre o Trump e a Rússia, porque não são apenas setores na OTAN que tentam criar essa narrativa. Tem setores ditos críticos à OTAN que também tentam criar essa tese de que existe ali um alinhamento entre o Trump e a Rússia, né? Por mais maluco que isso possa parecer. Ela, Ursula von der Leyen, diz que o estreitamento de relações, de laços com a Índia, neste momento é essencial, por isso que essas tarifas aí não são bem-vindas agora, lembrando que o Trump tem agredido bastante o governo indiano, né, nos últimos tempos aí, contrariando até o que se esperava, como eu já discuti com vocês. Agora, vamos falar a respeito do segundo tema em destaque aqui no vídeo de hoje, segundo tema que aparece aí na capa do vídeo para vocês, que é esse movimento do Trump que está sendo explorado pela China. Então é mais um erro do Trump que está favorecendo a China. Trago a seguinte matéria da CBS News. O governo Trump adicionará taxa de $100 mil para vistos H-1B. Entro aqui no texto da matéria e é explicado aí o que é esse visto H-1B. O governo Trump está adicionando $100 mil à taxa existente para solicitações de visto H-1B, visando um programa que é usado para atrair trabalhadores altamente qualificados para os Estados Unidos. Isso complica ainda mais a situação econômica dos Estados Unidos. Muitos setores nos Estados Unidos não estão conseguindo entender minimamente por que o Trump está fazendo isso. Porque esse é mais um movimento do Trump que favorece a China, mas não favoreceria a China se a China não estivesse atenta a isso e jogando em cima dos erros do Trump. O Trump assinou uma proclamação na sexta-feira adicionando uma nova taxa de solicitação de visto e impedindo que trabalhadores com visto H-1B entrem nos Estados Unidos a menos que tenham feito o pagamento de $100 mil. Então isso está deixando muitos trabalhadores em pânico. Trabalhadores indianos estão bastante assustados com isso, mais uma vez, um atrito entre Estados Unidos e Índia. E lógico, quem está rindo com isso, quem está achando isso aí confortável dentro do plano que estabeleceu, é logicamente a China, que já está explorando esse movimento dos Estados Unidos. O Trump piora o quadro para as empresas dos Estados Unidos, já que todo esse pessoal qualificado tende a ser absorvido pela China, que está aumentando, está abrindo as suas portas ainda mais, está estendendo o tapete vermelho para profissionais qualificados que quiserem ir para a China. Então, o Trump erra aqui, a China abraça lá. O Trump empurra e a China só tem o trabalho
de receber, como inclusive acontece com vários países que têm lá suas diferenças com a China, mas estão deixando em segundo plano, por quê? Porque o Trump é algo muito mais perigoso. Um dos casos é o próprio caso da Índia, que eu já discuti aqui, a questão da Índia que eu discuti com vocês aqui hoje mesmo e tenho discutido quase que diariamente. O Trump agride tanto a Índia que os atritos históricos entre Índia e China estão ficando em segundo plano. E a China, claro, explora isso. Quando ficou claro que o Trump venceria as eleições, eu discuti aqui com vocês, a China já está esperando para se posicionar corretamente ali como o lado acolhedor, como o lado estável, como o adulto na sala. Se já fazia isso com o governo Biden, e o Biden tinha um cuidado maior nesse sentido de posar mais de liderança no mundo, de ter uma conduta que, pelo menos no discurso, falasse sobre multilateralismo e respeitasse os, entre aspas, aliados, com o Trump isso ficou muito mais fácil. Ou seja, se com o Biden a China já vinha tendo sucesso nessa linha de se apresentar como adulto na sala, com o Trump ficou ainda mais fácil fazer isso, porque o Trump deixa muito espaço vazio para a China explorar. E a China tem explorado cada vez mais isso. Até porque o Trump facilita o trabalho nesse sentido. Sim, a China já tinha muito sucesso em relação ao Biden, mas o fato é que com o Trump esse processo acelerou. O que se esperava do Trump, e eu acho que muitos setores votaram nele por isso, né, ou apoiaram ele no poder por isso, é que o Trump pudesse reverter o quadro de degradação da hegemonia dos Estados Unidos. Agora, o que está acontecendo é que ele está acelerando. A grande dúvida é essa. Se todas essas medidas dele vão retardar ou reverter o processo de decadência dos Estados Unidos ou se vão acelerar. Até o momento está parecendo que está acelerando, mas a gente precisa de um tempo maior para poder bater o martelo aí sobre isso, né? Então o fato é que esse é um outro movimento do Trump que mina a competitividade dos Estados Unidos, como ele já tem feito vários, nesse sentido piorando o quadro econômico dos Estados Unidos. Aí depois ele bate nas estatísticas, né? Depois ele vai lá e tenta impedir que as estatísticas venham a público, fica culpando os números, né? Enquanto isso, a China criou um visto especial para jovens talentos estrangeiros. Então, um lado ele repele, o outro lado ele acolhe. Então a China ela trabalha numa linha de esforço mínimo, porque o Trump ele faz muito do movimento que empurra em direção à China. Isso vale para lideranças de países, isso vale para trabalhadores, isso vale para empresas, porque esse movimento do Trump não está assustando só os trabalhadores que porventura querem ir para os Estados Unidos. Isso assusta as empresas que gostariam desses trabalhadores nos Estados Unidos. E o discurso do Trump é qual? É garantir que mais e mais empresas produzam nos Estados Unidos. Só que as ações dele não vão nessa mesma linha. Então isso aí gera um descompasso gigantesco entre o que ele promete e o que ele entrega. Pelo menos até o momento. Se vai haver uma reversão e todo o jogo do Trump vai fazer sentido num futuro daqui a 72 horas, como o pessoal gosta de colocar na internet, é outra questão. Mas até agora não está fazendo muito sentido, né? Profissionais da Índia foram atingidos em cheio pela medida do Trump, mais um choque aí entre Estados Unidos e Índia. E lógico, a China tem o trabalho mínimo de fazer um aceno à Índia mais uma vez nesse sentido, como já fez em tantos outros pontos. Tanto é que falamos sobre avanços nas relações entre Índia e China que foram acelerados por causa do Trump, que está empurrando muitos setores para o lado da China, ao invés de afastar como era o que ele dizia que ia fazer, né? Pequenas empresas não conseguirão arcar com as taxas, isso mais uma vez privilegia a cúpula econômica, o Trump trabalha muito nesse sentido, né? Quebrando aquela narrativa dele de ser um antissistema, muito pelo contrário, o Trump ele fortalece setores de cúpula. Se ele porventura não é do gosto de alguns magnatas, é porque esses magnatas têm nos democratas o seu articulador político, o seu representante político, o seu burocrata a serviço dos seus interesses. Agora, o Trump está a serviço de tantos outros magnatas. Então não vá se pensar que a disputa entre democratas e republicanos é uma disputa entre os de cima e os de baixo. Não, isso é uma bobagem enorme, né? É uma disputa entre setores diferentes de poder.
Ninguém, repito o que eu já falei, eu digo aqui quase que diariamente, ninguém que é antissistema chega ao poder nos Estados Unidos. Não é essa a questão. O fato do Trump chegar ao poder revela o que? Revela uma enorme de uma crise nos Estados Unidos. Revela uma crise entre diferentes setores, porque a gente vê muitos setores poderosos se voltando contra o Trump, enquanto outros setores poderosos se articulam em torno dele. Isso revela uma disputa de cúpula, o que é importante porque isso revela uma crise nos Estados Unidos, que é a própria crise da hegemonia dos Estados Unidos. E o fato dele alicerçar o seu apelo eleitoral nas maluquices que ele diz, revela o quê? Revela que existe um desespero na população dos Estados Unidos por qualquer forma de mudança. Naquela linha de que essa mudança não pode ser pior do que aquilo que já está. E as pessoas vão percebendo cada vez mais que sempre dá para piorar. Tanto é que a gente já viu o Trump várias vezes pedindo para a sua própria base do MAGA Movement, que tenham paciência, a coisa vai piorar muito antes de melhorar. Claro, é muito fácil para um magnata que vive do bom e do melhor, desde sempre, pedir para quem já está fazendo furo no cinto para apertar ainda mais o cinto, né? Então esse que é o ponto que eu estou colocando aqui. Sempre pode piorar. É provável que empresas deixem os Estados Unidos por causa da medida, lógico, né, que se as empresas vão deixar os Estados Unidos, vão buscar ambientes onde seja possível encontrar uma diversidade maior de mão de obra qualificada, até por isso a China também faz esse movimento que torna o contraste gigantesco, né? Isso fica muito claro que o Trump escolhe certos caminhos e afugenta trabalhadores e empresas e a China estende ali o tapete vermelho, né? A China pode receber tanto mais profissionais, como eu comentei com vocês, quanto empresas. Existe um ambiente, um ecossistema produtivo favorável. E essa expressão, uma expressão muito utilizada pelo governo chinês, já vi vários representantes usando essa questão falando a respeito do ecossistema produtivo nos Estados Unidos, que precisa ser reconstruído, precisa ganhar força para conseguir competir com a China, e que os Estados Unidos precisam olhar para os seus problemas internos mais do que ficar atacando a China. Tanto é que no final do governo Biden veio a Dina Raimondo, que era membro do governo Biden, e disse que todos os ataques contra a China acabaram não detendo a China e que os Estados Unidos precisam olhar para dentro. Claro, ela falou isso no final de um governo, que é como o governo Biden, que ao invés de olhar para os problemas internos, ficou atacando a China o tempo inteiro. Então, quando ela estava saindo, ela disse, bom, precisa mudar isso aí. O fato é que o Trump entra no poder e ele mantém muitos dos erros do governo Biden e, inclusive, gera problemas novos que o governo Biden não tinha. Mas o problema do ecossistema produtivo continua colocado diante dos Estados Unidos, que é fazer mudanças, e medidas como essa aqui certamente não favorecem a construção ou a reconstrução de um ecossistema produtivo favorável nos Estados Unidos, né? A China aposta na diversidade para produzir boas ideias, a abertura gera inovações, e o interessante é que se tem alguma coisa realmente positiva nos Estados Unidos, a gente nunca deve confundir a máquina imperialista composta por magnatas e Estado e o povo dos Estados Unidos, é a diversidade dos Estados Unidos, essa questão da abertura a inovações, que sempre gerou um ambiente criativo nos Estados Unidos, pelo menos até certas esferas. Embora exista um controle total da política que não permita a ascensão de uma política realmente renovadora, e isso é um fato nesse bipartidarismo vagabundo que os Estados Unidos têm, no campo criativo e da diversidade, na base da sociedade dos Estados Unidos, sempre houve ali um trânsito criativo bem interessante e marcado pela diversidade, que inclusive serve até de contraponto a todo esse chauvinismo dos Estados Unidos, esse moralismo chato dos Estados Unidos, a essa maquinaria política que impede a ascensão de um movimento político realmente transformador e que represente realmente amplas massas nos Estados Unidos, tanto é que a insatisfação do povo dos Estados Unidos é com isso. O desespero de se escolher uma figura como Trump, mesmo ele não sendo nada perto daquilo que as pessoas esperam, se dá por isso, por essa ausência de real mudança. Mas o fato é que essa diversidade que persiste nos Estados Unidos, apesar dos pesares, apesar de tudo isso que eu citei para vocês, o Trump tenta abafar. Claro,
Toda essa diversidade, toda essa criatividade, ela resiste ao Trump, ela resiste a uma indústria cultural que busca massificar e assim por diante. Mas o interessante realmente é ver o Trump tentando ferir de morte isso, né? Esse elemento aí da diversidade, dessa abertura que gera inovações. De forma que o Trump pode não melhorar o que está ruim e ainda matar aquilo que há de bom. Acho que é uma maneira interessante de observar o que o Trump tem feito, né? E voltando para a questão de China, Estados Unidos e desse atrito, a China joga em cima dos erros excessivos do Trump. Ela estuda o seu adversário, já conhecia do mandato anterior, esperava que o Trump fizesse algumas coisas, ele realmente está fazendo isso. O Trump se propõe como alguém imprevisível, que muda a todo momento, mas o fato é que a China construiu um perfil capaz de antecipar os movimentos do Trump, mesmo com toda a iniciativa dele de ser um cara imprevisível, né? A China se abre e defende a globalização porque tem força, né? Ela que chama os Estados Unidos a fazer essa dança agora, né? Vamos se abrir, vamos fazer aquilo que vocês convidaram a gente a fazer algumas décadas atrás, só que lá atrás pensando que essa incorporação iria dissolver o socialismo na China, isso não aconteceu. A China se integrou à economia global, aprendeu a jogar o jogo melhor do que quem convidou e hoje ela está dando as cartas aí, né? E os Estados Unidos fazem o contrário justamente porque não tem força suficiente para enfrentar a China numa livre trocação, né? Então o ponto é justamente esse. Daí fazem um movimento contrário de isolamento. E o Trump ele é claro nesse sentido, né? É evidente que ele não tem condições de peitar, por exemplo, China e Rússia, então ele faz um movimento de isolamento, né? Ataca quando pode, mas boa parte das vezes ele faz um movimento de recuo, isso está muito claro, né? De retroceder para ver se reconstrói, ganha força e depois volta para uma ofensiva. Só que o fato é, faz isso por quê? Porque não tem condições de fazer diferente. Se os Estados Unidos pudessem explorar a globalização como vinham explorando antes, continuariam naquela linha. Então a globalização que antes era a salvação da colheita, a civilização, hoje virou o perverso globalismo. Que é o que o Trump fala muito, né? Vamos combater os globalistas, né? Quando os Estados Unidos exploravam e surfavam a onda da globalização, era algo positivo. Agora que o jogo virou, né? Que alguém jogou melhor que eles esse jogo. A China é um porto seguro, recebe pessoas, esse é o jogo que ela faz, enquanto os Estados Unidos reprimem e expulsam. Então fica mais uma vez o contraste aí, né? E já que estamos falando a respeito de Estados Unidos e China, vamos continuar nessa discussão. Trago a seguinte matéria. Matéria do The Guardian. O Trump diz que o Rupert e Lachlan Murdoch provavelmente fazem parte do acordo do TikTok nos Estados Unidos. Entro aqui no texto da matéria. O Rupert Murdoch e o seu filho Lachlan Murdoch provavelmente estarão envolvidos no esforço de comprar o TikTok nos Estados Unidos, disse o Donald Trump em uma entrevista no domingo. O presidente foi questionado sobre o status da venda do aplicativo durante uma entrevista com Peter Doocy no The Sunday Briefing da Fox News, que inclusive é dos Murdoch, tá? A Fox News. Então é aquele sistema de uma mão lava a outra, né? A Fox News faz um trabalho bem pró-Trump e quando chega a oportunidade de alguém abocanhar o TikTok, depois ali desse trabalho de pressão sobre a plataforma nos Estados Unidos, quem é que vai abocanhar? Os Murdoch, que fazem ali um trabalho de mídia pró-Trump. Então é um sistema de uma mão lava a outra. Por isso que é uma bobagem esse papo de Trump antissistema. Não, ele está atuando para magnatas históricos. Embora o Rupert Murdoch, se não me engano, ele seja australiano, né, nasceu na Austrália, a gente pode tomar ele como um magnata dos Estados Unidos, assim como o Elon Musk. O Elon Musk ele é sul-africano, mas a gente coloca ele como um magnata dos Estados Unidos. Então o Trump está trabalhando para esses setores de cúpula, né? Conversa. O Trump é antissistema, o Trump não é imperialista, pelo amor de Deus, né? Esses dias eu discuti aqui a questão da Palantir, do Peter Thiel. O Peter Thiel é um cara que participa das reuniões do grupo Bilderberg, que é um grupo super influente. Então, de onde é que tiram essas ficções aí de que o Trump é antissistema? Não dá para entender. Ele é relacionado com setores de cúpula do poder econômico.
O Trump entrega o controle do TikTok para magnatas dos Estados Unidos, muito embora o Rupert Murdoch seja, se eu não me engano, australiano. Por isso que eu coloquei a pergunta, né? Antissistema, né? Isso é o imperialismo. O que é quando magnatas utilizam a força do Estado para seus próprios interesses, né? Mundo afora? É imperialismo, né? Quando o Estado age como um braço dos magnatas, não tem um outro nome que a gente possa dar, né? Os dados serão administrados pela Oracle, como eu coloquei para vocês aqui, essa questão de controle dos dados. Tem essa disputa pelos dados aí nessa guerra entre Estados Unidos e China, e dentro dos Estados Unidos, os Estados Unidos não querem uma empresa chinesa. Interessante que tem uma diferença bem grande, né? Até coloquei de novo isso, sempre reforço, né? No segundo tópico. Quando países impõem regras a redes dos Estados Unidos, sofrem ataques. Então tem um comportamento que é diferente para as empresas de fora lá dentro e para as empresas deles em outros países. Quando países tentam impor regras às empresas dos Estados Unidos, é o quê? É restrição à liberdade de expressão, é ataque à liberdade, é censura, etc, etc, etc. Quando é lá dentro, é garantir a proteção dos estadunidenses. Outro ponto que eu repito e acho importante que fique claro isso nessa discussão sobre o TikTok é que os Estados Unidos atuam para ter controle dos dados e para policiar o que é postado nas redes, e a gente sabe muito bem que o sionismo não vinha gostando de postagens que aconteciam sem controle no TikTok e que chegavam até a população dos Estados Unidos e que contribuíram para que muitos soubessem todas as barbaridades que Israel faz na faixa de Gaza. Então, eu preciso controlar isso, justamente por isso essa iniciativa de encampar o TikTok, né? Tanto é que as pessoas que têm o TikTok vão ter que baixar um outro aplicativo para poderem usar, e aí esse aplicativo vai vir, né, com todo o tempero especial, né? Agora vamos atualizar a situação das Filipinas, porque dias atrás eu discuti com vocês o quê? Que haveria protestos nas Filipinas. Os protestos aconteceram, tanto é que lá atrás o Ferdinando Marcos Júnior falou que ele é a favor dos protestos, desde que sem violência, até porque ele não poderia ser contra se ele não quisesse entrar no centro dos disparos aí dos protestos. Então foi uma questão de realismo político, né? Não poderia ser contra, porque senão seria atropelado mesmo assim. Então ele propôs ali que eu apoio, mas os protestos têm que ser sem violência. E não houve realmente violência generalizada, né? Foram questões pontuais. A polícia entra em confronto com manifestantes anticorrupção nas Filipinas. Repito, teve violência, mas não foi. Não dá para falar de um caso do Nepal, por exemplo, né? Até porque ali o caso do Nepal foi um caso extremo. Entro aqui no texto da matéria. Protestos eclodiram em Manila, Filipinas, no domingo, devido à suposta má gestão governamental de projetos de combate a inundações. Tema que eu discuti com vocês, a gente falou sobre isso na semana passada aqui. Mais de uma dúzia de pessoas foram presas, de acordo com a Polícia Nacional das Filipinas, né? Então teve aí nas ruas dezenas de milhares de pessoas e algumas prisões, porque houve ali alguns casos de violência. A tendência é de que os Estados Unidos, só para aquela pergunta que sempre fica, né, é revolução colorida ou não? Não há uma tendência de revolução colorida, de que os Estados Unidos estimulem uma revolução colorida, até porque o governo das Filipinas é capacho dos Estados Unidos. As Filipinas têm uma posição estratégica para qualquer evento envolvendo Taiwan, parte integrante do território chinês com autonomia administrativa, assim como o Japão também tem uma função fundamental. Então, se é por questão de alinhamento do governo das Filipinas com os Estados Unidos, não existe uma tendência de que os Estados Unidos venham a sabotar o governo filipino a partir desses protestos. Não há uma tendência de que isso aconteça, tá? O Ferdinando Marcos Júnior, como eu falei para vocês, ele apoiou os protestos desde que fossem sem violência, e os casos de violência, até onde eu sei, foram isolados. Então, de certa forma, né, houve ali um alívio dele por isso, mas a questão é que a pressão continua. Por quê? Porque está correndo um processo aí de esclarecer o que realmente aconteceu em torno desse caso, dessa infraestrutura voltada para o combate a enchentes, a inundações. Tem o caso das monções, isso torna-se fundamental, e como não há
uma infraestrutura adequada, acaba que muita gente é prejudicada nessas inundações, lembrando que estamos no período das monções, ou seja, ele também depende das condições atmosféricas para que a situação não piore contra ele, né? Contra ele e contra todo o governo no geral, né? O governo tenta manobrar para prender peixes pequenos, existem várias fontes que apontam isso, porque assim, ó, toda essa preocupação do Ferdinando Marcos Júnior, que vem de uma família ultra corrupta, é estranho. Claro, tem aí a questão de sobrevivência política, não tem como ele bater de frente com isso aí. Porque já há o histórico familiar, o pai dele já foi presidente, tem um enorme, um enorme histórico de corrupção que a família dele tem, e está associada a isso na mentalidade das pessoas. Então ele precisa fazer um movimento contundente para se desvincular disso aí. Agora, o que alguns setores estão colocando é que ele faz isso para conseguir cortar, ele entregar algumas cabeças no altar da opinião pública e safar os peixes grandes, que assim como ele também roubam as Filipinas o tempo inteiro. Só que ele, no caso, não pode se vincular a isso. Assim como ele também não pode se vincular à repressão contra protestos. Porque já falei sobre isso com vocês aqui. A família do atual presidente é lembrada por repressão, já que o pai dele foi um ditador nas Filipinas, apoiado pelos Estados Unidos no contexto de Guerra Fria, e casos de corrupção. E o pai dele caiu por causa de protestos. Então tudo joga contra ele, ele tem que pisar com cuidado nesse assunto aí, né? Por isso que ele está tomando os devidos cuidados. E já que estamos falando de protestos, agora vamos falar de protestos, mas no Equador. Trago a seguinte matéria. Equador entre a greve nacional e a Assembleia Constituinte. Entro aqui no texto da matéria. O Equador inicia hoje uma semana de tensões políticas e sociais em meio a uma greve nacional que rejeita as medidas do presidente Daniel Noboa e a polêmica institucional gerada pela convocação de uma Assembleia Constituinte. A Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, a CONAIE, convocou uma greve após a decisão do Poder Executivo de eliminar o subsídio ao diesel. E esse é um tema que gera protestos em qualquer lugar do mundo. Essa questão da eliminação do subsídio ao diesel e o impacto que isso tem no custo de vida da população, isso aí normalmente gera protesto. Só que tem muito mais temas que são passíveis de protesto nessas propostas que estão sendo feitas aí de alterações da Constituição. Em resposta aos protestos, o Noboa, que trabalha nessa linha o tempo inteiro, ele decretou estado de emergência e toque de recolher, seguindo uma cartilha que já é habitual, até porque o Noboa usa a pauta da segurança para impor repressão no país. Então ele instrumentaliza o tema do combate ao crime organizado para conseguir impor repressão política no país. Então ele faz um uso disso, não é o único que faz, não é um pioneiro nesse sentido, né? O tema da segurança é explorado largamente para impor repressão política. Justamente por isso é preciso apontar quando há o interesse realmente de segurança e quando alguém surfa a onda da segurança pública para impor repressão política. E a gente já viu vários casos do Noboa usando o tema da segurança para impor repressão política, inclusive no contexto eleitoral. O Noboa trabalha, é importante lembrar que no meio dessas mudanças todas constitucionais, o Noboa trabalha para retomar a presença de bases militares estrangeiras no país. Bom, bases militares estrangeiras dos Estados Unidos. Ninguém vai imaginar que o Daniel Noboa está fazendo todo esse esforço para colocar uma base chinesa no Equador. Não é esse o ponto. Até porque o Noboa faz amplos acenos aos Estados Unidos, se apresenta como cara de confiança dos Estados Unidos. E o tema do combate às drogas faz parte disso. Mas conhecendo o histórico dos Estados Unidos, os Estados Unidos não vão, se realmente se confirmar, não vão colocar presença militar novamente ali para combater as drogas, mas sim para administrar o negócio das drogas, como já fazem na Colômbia e já fizeram em outros países. Tanto é que depois do Plano Colômbia, toda a injeção de bilhões de dólares na Colômbia, a produção de drogas aumentou. E lembrando que as bases foram proibidas durante o governo do Rafael Correa, que para os Estados Unidos é uma figura maldita, por vários motivos, né? Por vários motivos, a forma como governou, a soberania que buscou, soberania popular, trabalhar para remover as bases dos Estados Unidos dali, né? Dar asilo para o Julian Assange na Embaixada do Equador em Londres, isso foi gravíssimo para os Estados Unidos, né? Então ele
é super odiado pelos Estados Unidos. Agora, vamos falar a respeito desses posicionamentos aqui do Ahmed al-Sharaa, que está nos Estados Unidos participando de conversas. Interessante isso, né? Inclusive participando de conversas, como aparece na matéria, com o ex-diretor da CIA. E, lógico, por todas as atividades que o Ahmed al-Sharaa, que tinha como nome de guerra o al-Julani, todas as atividades que ele teve ao longo da sua trajetória, atuando junto da Al-Qaeda, atuando junto do ISIS, não é surpreendente que ele possa ter realmente um bom diálogo com representantes ou ex-representantes da CIA, dado o papel que ele já desempenhou e os contatos que os Estados Unidos têm com o terrorismo no mundo inteiro. Mas o fato é que o Ahmed al-Sharaa está nos Estados Unidos, foi bem recebido para o evento da ONU, não houve a mesma recepção para a delegação palestina, e a gente deve lembrar que o Ahmed al-Sharaa, até pouquíssimo tempo, estava com a cabeça a prêmio nos Estados Unidos, por causa do seu vínculo histórico com a Al-Qaeda, com o ISIS e assim por diante. Agora está lá, né, sendo tratado a pão de ló nos Estados Unidos. É bem interessante ser. Inclusive, ser barrado pelos Estados Unidos, pelo governo dos Estados Unidos, é uma honra até, né? Agora sim eu entro na matéria. O presidente sírio rejeita aderir aos acordos de Abraão. Entro aqui no texto da matéria. Falando com o ex-diretor da CIA, na cúpula da Concórdia, na cidade de Nova York, o Ahmed al-Sharaa, o, entre aspas, presidente sírio, disse que estava focado em restaurar o acordo de retirada de 1974 nas colinas de Golã. Abre aspas, aqueles que são signatários dos acordos de Abraão não são vizinhos de Israel, fecha aspas, disse o Ahmed al-Sharaa, ele está falando isso por causa dos ataques de Israel à Síria. Num primeiro momento, Israel apoiou a tomada de poder do Hayat Tahrir al-Sham, derrubando o Bashar al-Assad, mas tão logo o grupo subiu ao poder, Israel começou a trabalhar para minar o poder do Hayat Tahrir al-Sham. O objetivo dele é manter a Síria, o objetivo de Israel é manter a Síria instável. Israel destrói a capacidade de defesa da Síria, já falamos de vários ataques de Israel aqui a equipamentos militares da Síria, e apoia grupos para manter o país dividido. Apoia a causa drusa, temos falado bastante sobre isso, e também apoia a causa curda. E tanto um movimento quanto o outro garantem que existam conflitos na Síria que impedem uma unidade, sendo que alguns setores querem a unidade síria porque têm seus interesses econômicos ali, como é o caso dos Estados Unidos, da Turquia e de países do Golfo. Aí tem um ponto de atrito entre Estados Unidos e Israel nessa questão. Os Estados Unidos costuram um acordo entre Israel e Sharaa, até porque envolve também aí um aliado da Turquia. A Turquia é membro da OTAN e está disputando a Síria com Israel. O Hayat Tahrir al-Sham, ele funciona como um braço turco, porque a Turquia quer fazer da Síria um anexo seu. Só que um anexo turco na Síria é um anexo turco que vai até a fronteira com Israel. Daí existe uma corrida na Síria para ver quem avança mais. E a Turquia é membro da OTAN e Israel é ali o grande aliado dos Estados Unidos. Então o ponto é justamente como é que os Estados Unidos vão administrar essa situação aí, até porque também tem interesses na Síria, né? O Ahmed al-Sharaa revelou desconfiança com o projeto expansionista de Israel, e ele, nesse ponto, está completamente correto, né? Porque Israel tem um histórico, segundo ele, de violação de acordos, e a Síria tem sido fortemente agredida, de forma que o que garante que chegar a um acordo com Israel significa alguma coisa. E aí eu trouxe novamente o mapa daquele delírio expansionista de Israel, da grande Israel, e percebam que a Síria está dentro, ou seja, ela faz parte desse delírio expansionista que Israel coloca em marcha desde que surgiu como Estado. O Sharaa cita o massacre em Gaza como outro fator que impede os acordos de Abraão, porque é muito impopular. É muito impopular normalizar as relações com Israel como prevê ali para poder fazer parte dos acordos de Abraão. Então, para ele não é uma discussão do momento, até porque estão em confronto Israel e Síria ainda, né? Mesmo depois do Bashar al-Assad. Agora, vamos falar a respeito dessa proposta do Egito que foi rechaçada pelos países do Golfo. E sei que essa discussão aqui vai irritar vocês, tá? Vocês vão ficar irritados com os países do Golfo depois dessa discussão aqui, tenho certeza. Proposta da OTAN árabe do Egito é rejeitada pelo Catar e Emirados Árabes Unidos em meio a crescentes tensões regionais. Entro aqui no texto da matéria.
O plano proposto pelo Egito na recente cúpula de emergência árabe islâmica em Doha não recebeu consenso dos Estados-membros, refletindo divisões entre os países árabes, mesmo com o ataque aéreo de Israel à equipe de negociação de cessar-fogo do Hamas em Doha, intensificando os apelos por segurança coletiva. Então, mesmo sob ataque de Israel, mesmo com toda a desconfiança em torno de Israel e dos Estados Unidos, países do Golfo estão recusando tomar medidas mais pesadas de defesa, como essa proposta do Egito. Não é uma proposta da OTAN. O Egito propôs algo ao estilo OTAN, só para entender o título que foi colocado ali. Tá? O Egito propôs uma força de defesa conjunta ao estilo da OTAN, não tem a ver com a OTAN, tem a ver com ao estilo da OTAN. Tá? Mas os países negaram. Mesmo com todo o risco, mesmo com toda a ameaça, mesmo com toda a desconfiança, mesmo com o fato de Israel e Estados Unidos terem se comprometido em não atacar o Catar durante uma conversa sobre cessar-fogo na faixa de Gaza, atacaram, tem bases dos Estados Unidos no Catar e mesmo assim países evitam qualquer medida de defesa. O objetivo seria deter ações unilaterais de Israel contra países, então a proposta do Egito, que já disse, foi rechaçada. Tá? Por que foi rechaçada? Países do Golfo recuaram diante da pressão dos Estados Unidos. E a gente conversou aqui recentemente que lideranças do Catar se reuniram com o Trump nos Estados Unidos para conversar a respeito desse episódio do ataque promovido por Israel no Catar. Inclusive, só não foi bem sucedido matando figuras do alto escalão do Hamas, porque a Turquia avisou antes que o ataque aconteceria, o que acabou salvando ali representantes do Hamas, do alto escalão, embora outros tenham morrido. Mas o fato é que foi um ataque que aconteceu no Catar. No Catar. E isso gerou uma grande desconfiança. E os Estados Unidos disseram que vão resolver a situação com Israel, que serão administradores dessa crise. E os países do Golfo, claro, como as monarquias do Golfo têm vários negócios com os Estados Unidos, têm várias relações, preferem seguir uma linha de não atrito com os Estados Unidos, seguindo um caminho extremamente perigoso. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos costuma fazer aquilo que é bom para Israel. E convenhamos que propostas não faltaram, né? Muita conversação aconteceu ali. Alguns acordos avançaram, como o acordo de defesa mútua entre Paquistão e Arábia Saudita. O Irã propôs várias coisas também, chamando os países do Golfo a deixarem de lado as diferenças com o Irã, em menor grau com o Catar, que já tem boas relações com o Irã, mas principalmente com os outros, né? Convidando os países a deixarem diferenças de lado e reforçarem a defesa, porque tem um problema maior, que é o projeto beligerante de Israel. Então, muita coisa foi proposta e muita coisa foi debatida nesse período pós-ataque de Israel no Catar. E agora, alguns setores aí de representantes dos países do Golfo dizem que é melhor confiar que os Estados Unidos vão administrar essa crise de maneira adequada com Israel. Então, vamos seguir acompanhando aí o que vai acontecer, né? E aí, para encerrar o vídeo de hoje, o último tema que eu trago para discussão, a gente fala mais uma vez a respeito da situação do Sudão do Sul. Trago a seguinte matéria. Começa o julgamento por traição do vice-presidente do Sudão do Sul, o Machar, enquanto o governo de unidade se rompe. Entro aqui no texto da matéria. O Sudão do Sul iniciou o julgamento do primeiro vice-presidente, o Riek Machar, que foi demitido por seu rival de décadas, o presidente Salva Kiir, e acusado de assassinato, traição e crimes contra a humanidade em relação à rebelião e ao ataque de uma milícia ligada a tensões étnicas. Então o fato é que havia ali, desde o fim da última guerra civil, lá em 2018, havia um acordo ali que mantinha uma trégua frágil, que garantia a presidência do Salva Kiir e a vice-presidência do Riek Machar, e cada um é a liderança de um dos grupos rivais que disputam o poder no Sudão do Sul. O fato é que o julgamento do Riek Machar, ele gera uma animosidade com o grupo rival em relação ao governo liderado pelo presidente Salva Kiir, e a tendência de que possa ocorrer o retorno de uma guerra civil justamente por causa dessa situação, já que essa trégua, que era fruto de um acordo
de haver uma liderança na presidência, a liderança de um grupo na presidência e de outro grupo na vice-presidência, isso gerava um arranjo para equilíbrio de forças para que um governo pudesse avançar, mas se a liderança de um lado foi a julgamento e a tendência é de que haja condenação, aí a coisa fica bastante complicada porque esse equilíbrio frágil está sendo quebrado. O Kiir e o Machar tinham um acordo para garantir estabilidade entre os grupos rivais, conforme eu estava comentando com vocês. Esse é um cenário pós-independência, uma disputa pelo poder por grupos rivais. E o fato é que essa condenação, se houver, justamente por isso muitos grupos pedem um cuidado especial na forma como esse julgamento vai ser conduzido para que a situação não piore. Mas a tendência é de que o Machar vá ser condenado e pode haver sim o retorno de uma guerra civil, e se a gente pensar na última guerra civil, que foi um processo muito violento, a tendência é de que a coisa seja reeditada nos próximos tempos. A condenação pode levar o país a uma nova guerra civil, porque é uma quebra desse acordo aí que mantinha uma estabilidade frágil política no Sudão do Sul. Na última guerra civil, como eu comentei com vocês, que foi de 2013 a 2018, morreram 400 mil pessoas, então foi uma grande quantidade de mortos, e existe um medo, um temor de que esse julgamento conduza a uma nova guerra civil. Mesmo após o acordo de paz de 2018, os grupos rivais seguiram armados, a tensão seguiu em alta, mas o fato é que essa trégua frágil manteve uma certa estabilidade política, porque uma liderança, como eu falei, estava na presidência e a liderança rival estava na vice-presidência. Isso manteve um certo equilíbrio que agora, com esse julgamento e a possível condenação, tende aí a levar o país novamente para uma situação tensa, se não um retorno de uma guerra civil. E aí o momento final do vídeo, o momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem o canal importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando com esse nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá qual for a maneira que vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa. Aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube, são várias faixas de valor, e vocês escolhem aquele valor que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.